Poderosamente chegamos com tudo, meu povo, mais uma vez aqui na live. Deus abençoe você. Hoje estamos chegando no quarto dia da nossa série Maravilhas no Meio de Vós, porque Deus orientou Josué a falar ao povo: olha, santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas antes de a gente iniciar, faz o seguinte, aperta o botão aí de seguir, aciona as notificações, coloca lá todas, que quando a gente entrar ao vivo aqui ou subir um vídeo, você vai ser notificado e você vai poder participar ao vivo com a gente todos os dias. Ao meio-dia 17, nós estamos chegando aqui com tudo, com força total na fé. Hoje vamos falar sobre DNA da imersão. Que isso, pastor? Olha só, nós estamos falando sobre maravilhas no meio de nós. E a condição foi que o Senhor disse: santificai-vos. Temos falado que a santificação não é a condição para Deus fazer. Porque quando Deus fala com a gente na palavra, Ele vai realizar o que Ele disse. Agora, a santificação, ela nos prepara, ela nos dá condições de nós nos movermos naquilo que Deus vai fazer. E melhor, ela nos dá a condição de a gente hospedar o que a gente vai receber da parte de Deus. A gente sempre começa falando que isso aqui é um ponto de todos nós. Porque você já percebeu que tem pessoas, e talvez essa pessoa é você, é eu, somos nós, que naturalmente parecem espirituais. Não estou falando aqui de formas, mas você tem aquela percepção, aquele discernimento. Puxa, aquela pessoa, ela transmite uma paz, ela não força nada, parece que a vida dela é diferente totalmente da minha, ela não vive se esforçando, mas ela tem uma paz. Ela é diferente. Não, isso aqui a gente precisa entender e a gente precisa lembrar que assim como é normal e natural para a gente nem pensa em respirar o ar que estamos respirando, assim também quando a gente está imerso na presença de Deus, é natural para nós termos paz, é natural para nós confiarmos que Deus vai fazer, mesmo que as circunstâncias, ou mesmo que o ambiente, mesmo que as situações estejam difíceis, porque ser santo de Deus passa a não ser um esforço. Deus não está pedindo para me esforçar, mudar o meu comportamento, não, Ele está pedindo para mim mergulhar nele, que então isso vai ser a minha respiração natural. Então, o problema é que muitas vezes de todos nós, de mim, de você, é que às vezes a gente chega num ponto que a gente não está vivendo mais na presença de Deus, a gente está visitando. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. Hoje, pela vida corrida, a gente tem muitas desculpas para dizer: não, a vida está corrida, para mim não dá. Mas veja só, às vezes a pessoa tem uma intensidade maior com Deus num domingo que ela vai na igreja ou num devocional curto. Isso não é o bastante para mim estar imergido nele, não é o bastante para mim, para a santidade, a santificação ser um respiro normal para a minha vida. Então Deus, Ele quer que eu tenha momentos, mais do que momentos espirituais, Ele quer que a santificação, a presença dEle seja o ambiente que eu vivo. Então vamos ver aqui 3 textos. Josué 3,5, que diz: santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Salmo 119,9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. Observando-o segundo a tua palavra. Terceiro, Efésios 5,26. Para a santificar, purificando-a com lavada água pela palavra. Então, a ideia central e mais forte aqui é que a santificação não é uma disciplina que eu pratico. É um ambiente, é uma atmosfera que eu vivo, que eu respiro, que eu estou inserido. Então, a nossa mente é verdadeiramente um campo de batalha. A nossa mente, ela não é um lugar neutro, não. A nossa mente é um lugar de grandes batalhas. Romanos 12,2 diz: não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Deus abençoe você aí que está comentando. Deus abençoe, em nome de Cristo. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente.
Então, todo dia, a nossa mente recebe milhares de mensagens, muito mais hoje. Redes sociais, conversas pessoais ou virtuais, músicas, notícias, pensamentos aleatórios dos mais diversos. Nada fica neutro. Isso aqui vem para cá. Vem para nossa mente. Então, cada entrada aqui vai moldando como eu vejo Deus, como eu vejo as pessoas e como eu vejo a mim mesmo. Então, a minha mente é como uma esponja. Onde você coloca a esponja, não importa. Não é ela que define o que ela vai sugar. Ela entrou em contato com algo, ela vai sugar. Não importa se é sujo, se é limpo. Então, a nossa mente é assim. Se eu mergulho a minha mente na ansiedade, ela vai absorver a ansiedade. Se eu mergulho a minha mente na palavra de Deus, como neste momento, ela vai absorver a palavra, ela vai se encharcar da palavra. Se eu mergulho na palavra, ela vai absorver fé. Então, a imersão determina a absorção, aquilo que eu estou absorvendo, aquilo que eu estou me encharcando de Deus. Quanto mais esse período que você para, que é tão importante, todos os dias, diariamente, é uma porção pequenininha, mas já é uma grande mudança na sua vida e na minha. Então, isso aqui é importante. Segundo, a palavra de Deus, ela é como que nem um computador. Às vezes o computador fica tão carregado a memória dele que precisa ser se reiniciar ele, ou reformatar ele, ou formatar ele. Assim também a palavra, ela vai formatando, mudando os sistemas aqui dentro da gente, na nossa mente, no nosso coração. Olha o que diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então a Bíblia não é só um livro. Ela não é um livro de regras morais, ainda que tem regras ali que são morais, mas ela não é um livro assim. Cada versículo, cada texto, cada passagem meditada, vivida, instala dentro de nós padrões diferentes de pensamento, de milagres, de curas. Poxa, esses dias mesmo fui ver um familiar e vendo a situação que ele está, dentro de mim eu tive que me conter, a vontade era chorar, desesperar, mas o Espírito Santo, pela palavra, falou, não disse que se creres verás a glória? Continue crendo que você vai ver a glória. Esta palavra implantada dentro de mim, naquele momento me consolou, me fortaleceu e não deixou que o meu emocional se rendesse àquelas situações ou a minha mente se curvasse àquela situação, e Deus me trouxe de novo. Fique na posição, continue crendo, você vai ver a glória. Então, cada promessa de Deus, cada promessa que você se declara, que você vive, vai substituindo coisas que estão arquivadas aqui pelo medo, pela situação que está se mostrando para você. Então, o que a palavra fala? Primeiro, ela detecta, porque ela mostra as mentiras, e mentiras não é só aquela que é feita consciente, mas as mentiras que são contra o que a palavra de Deus diz, como eu acabei de dizer no meu caso. Eu estava já entrando naquele momento de tristeza, de desespero, em segundos também a palavra veio, o Espírito Santo me lembrou e eu recobrei ali a confiança em Deus e Ele me fortaleceu ali e continuamos crendo. A palavra também corrige, ela ajusta algumas perspectivas que estão distorcidas da vida da gente. Que mais que a palavra fala? Acabamos de dizer que ela ela implanta dentro de nós a mente de Cristo. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa mentalidade. Transformai-vos pela renovação da sua mentalidade. Você é transformado quando há uma renovação da sua mente. E a palavra, ela aumenta a nossa capacidade, ela expande a nossa fé, a nossa visão de vida, de reino. O que mais? Terceiro ponto, santificação. A santificação é uma parceria. Não é uma performance isolada que eu vá lá, pego, vivo por um momento para vencer. Não, é uma parceria. Quando o Senhor falou santificai, o santificar foi como se fosse um comando, fosse um direcionamento. Ele diz, quando você santifica, você coopera comigo para eu agir. Então Deus,
ele faz o que eu não posso fazer, que é me perdoar, que é me purificar, que é me livrar dos medos, que é me livrar das angústias, que é me capacitar, que é me guiar, mas Deus também quer que eu me santifique, que é eu venha fazer escolhas certas, eu venha obedecer, eu venha me expor à palavra. Você está entendendo? Eu ficar exposto à palavra que nem você está agora, eu estou agora. Sabe, exposto à palavra, a palavra tomando a nossa vida, removendo algumas coisas que a gente precisa remover. Então pegue isso no teu espírito. Vamos aqui para as aplicações práticas aqui que a gente sempre fala. Nós precisamos melhorar o nosso ambiente, criar um ambiente, um território com horários, com momentos como este aqui, em que a gente alimenta. Reservar minutos antes ao acordar, minutos depois, antes de dormir, para mergulhar-se ali na palavra, algum texto, alguma mensagem, alguma coisa, diminuir as telas ali para a gente mergulhar em Deus. É claro, isso não é automático, às vezes está tão inserido na nossa vida que a gente precisa ir desvencilhando dessas coisas. Outra coisa, a gente precisa definir essas coisas dentro de nós, porque quem fala primeiro com você e quem fala por último na sua vida vai governar as suas emoções. Então, pela manhã, já tem o seu devocional. Antes de deitar, tem alguma coisa, alguma palavra. Esteja em contato com a palavra diariamente. Segundo, às vezes a gente precisa fazer. Por isso que a gente está falando que é pontos práticos. Às vezes a gente precisa fazer uma verdadeira faxina digital na nossa semana. Sabe? Toda semana, sabe? Limpar o nosso feed da nossa vida, que a gente está sempre vendo ali, sabe? Algumas coisas que não convêm, algumas coisas que não são erradas, mas, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe? Coisas que não estão erradas assim, mas estão ativando mais o meu lado do modo mundo, do modo do Egito, do modo, sabe? Aquela mentalidade de escassez, de ansiedade, de inquietude, de medo, de mimimi, de inveja, sabe? De querer saber o que está acontecendo com todo mundo. Eu tenho que desligar disso daí, fazer uma faxina, sabe? Colocar mais um conteúdo que eu busque mais de Deus, que eu possa ficar melhor, não pior. Coisas que estão me contaminando, estão roubando o meu tempo de estar imergido em Deus. E isso eu tenho que ser radical, eu tenho que deletar, eu tenho que bloquear algumas coisas. Terceiro, repetindo, são pontos práticos que a gente está falando. Às vezes a gente tem que dar uma pausa em algumas coisas, antes de a gente tomar decisões na vida. Antes de enviar aquela resposta que a gente quer enviar, respira, aquela mensagem irritada, aquele recado, aquele posicionamento que depois que for enviado, as emoções vão voltar no lugar, mas aí vai ficar as consequências, sabe? Antes de fechar aquele negócio que é importante, você tem que tomar posição agora, pausa, dá uma pausa, conversa, fala com Deus, pergunte, Senhor, se o Senhor tivesse fisicamente aqui, eu perguntaria se eu deveria ou não. Então, no lugar do Senhor, o Senhor falaria? Quer dizer, se fosse o Senhor ia falar isso, o Senhor ia pensar nisso? Isso aí nos ajuda. É tão simples, mas nos ajuda. Segundo, quarto e último, a gente tem que praticar substituições na nossa vida. O que é isso? Tirar essa luta desses hábitos ruins, substituir por hábitos bons, santos de Deus, como a live aqui, ó, como está sendo bênção. A gente está ouvindo pessoas falando, está sendo bênção para a minha vida, está clareando muita coisa, porque bênção não é só uma cura, e glória a Deus que vem cura e vem maravilhas, mas gente que está com uma clareza maior, uma alegria maior, ela não vê a hora de chegar esse momento, ela diz, olha, está sendo importante para a minha vida. Que privilégio que Deus está me dando de alguma forma, de alguma maneira, de alguma forma cooperar para que você seja mais firme nele. Então tem essas substituições na nossa vida. Em vez de a gente estar ali no celular, mergulhado em Deus, ler um salmo, ler a Bíblia, ter o nosso devocional, sabe? Buscar a Deus por alguém, orar por alguém, não parar de se preocupar, declarar a promessa de Deus. Então, pega esse entendimento. Essa é a maneira de a gente ter
de estar imergido, esse DNA de imersão mesmo, de maneira que seja tão normal para a gente, tão normal para nós, sabe? Dizem, não sei, né? Eu vou ser que nem um papagaio, eu vou repetir uma informação aqui, não sei. Dizem os especialistas que para você implementar um novo hábito, você precisa pelo menos aí de aproximadamente 70 a 90 dias, direto, implantando, 30 dias já está melhor. Mas direto, quando você vê, a sua mente já está firmada naquilo. Você não consegue ficar sem esse período da palavra. Então vamos declarar, vamos ter esse decreto de fé, esse decreto de bênção aqui. Senhor, eu estou declarando aqui que a minha mente vai ser um território santificado pelo Teu Espírito. Meu Deus, eu não vou ficar lutando pela santidade, ao contrário, santidade vai ser um ambiente normal para mim, um ambiente de busca, vai ser o meu ambiente natural, se santificar, orar, buscar, ter pausas. Senhor, em nome de Jesus, meu corpo não vai ficar sendo definido por ansiedade, por medo, por angústia, não, Deus. As minhas decisões vão estar no Teu altar, vão sair do Teu altar. A minha rotina vai ser culto, porque culto não é só na igreja. O culto da igreja é continuação do culto dentro da sua casa. Na igreja, eu sou o extrato do que eu sou em casa, do que eu sou no meu lar. Né? Então, como eu me comporto dentro da igreja, mostra para mim como é que estou me comportando na minha casa. Então, o culto é na minha casa. Deus, a Tua palavra vai reestruturar toda a minha vida. Vai ser verdadeiramente, esse vai ser meu DNA, de imersão mesmo. A minha mentalidade vai estar em Ti. O meu cotidiano vai hospedar maravilhas do Senhor. Pegue isso no Teu espírito. Então hoje a gente falou um pouco aqui sobre a gente viver imerso na presença de Deus, de tal maneira que seja natural para a gente viver assim. E amanhã a gente vai descobrir a ação, aí a gente vai partir para aquele lado que o Senhor disse, e verá maravilhas. Aí nós vamos ver amanhã o nosso primeiro passo de fé, que é a instrução do milagre para nós. Foi o que o Senhor falou para Josué. Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus fortaleça você, Deus derrame graça sobre você,